Muito bem-vindos a todos. Cá estamos todos juntos mais uma vez, numa das nossas sessões. Espero que estejam todos bem. Vamos aproveitar então esta primeira parte da sessão para olharmos um bocadinho para dentro, para focarmos a mente, para nos concentrarmos, para deixar o que aconteceu nos últimos minutos, nas últimas horas, nos últimos dias, ah, lá no passado, onde eles aconteceram, e lembrarmos que somos bem-vindos neste momento presente, que acho que é importante. Acho que é importante trazermos esta noção de cada momento que se apresenta na nossa vida, nós somos bem-vindos. Nós estamos aqui, começamos esta vida por alguma razão e, portanto, estamos aqui com um propósito e faz sentido estarmos aqui. Muitas vezes parece-nos que a vida é complicada e complexa e pensamos porque é que isto começou, etc. Mas é importante termos essa noção. Se estamos aqui é porque há uma causa, há um propósito e, portanto, somos bem-vindos. É importante também termos esta noção para connosco próprios e, nesse contexto também a questão do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, como é que nós podemos recebê-los da melhor forma possível. Como consciência humana, como é que podemos receber estes compartimentos do nosso ser, da nossa personalidade, da nossa vida como ser humano, de uma forma que acolhe e não de uma forma que rejeita ou que põe à parte. Às vezes pomos pessoas à parte na nossa vida, por várias razões, não é mau ou bom, às vezes pode ser adequado, não é? Mas é importante que nós não nos ponhamos à parte de nós próprios, ou certas partes nossas não os apartemos de nós próprios. Vamos deixar os assuntos então lá atrás. Podemos ter presente a temperatura do momento que sentimos, se há partes do corpo que sentem temperaturas diferentes, presentes no nosso interior, como se houvesse um ponto dentro do coração de luz branca que nós podemos estar lá dentro um pouquinho, olhar a partir desse ponto, recolocarmos-nos nesse ponto. Um ponto branco no interior da nossa mente, recolocamos-nos nesse ponto tranquilamente. Sabemos que fazemos meditação, praticamos, investigamos porque nos queremos bem, a nós, à vida, à nossa volta. A intenção de bem querer, receber esta forma de vida neste momento, de braços abertos, de peito aberto, aceitá-la. Conscientes das emoções presentes, conscientes dos pensamentos presentes,
conscientes das sensações presentes no corpo, nos sentidos. Vamos usar estas como uma âncora para a nossa consciência, fazendo o varrimento do corpo de uma forma ligeira. Vamos pousar no topo da cabeça, conscientes da sensação nessa área. Temperatura, sensação. Vamos para a nossa testa, sensação no osso da testa, na caixa craniana. Conseguimos transpor um pouco o osso, como ir do lado de dentro, conhecer a sensação. Sensação da temperatura na pele, na ponta do nariz, nas pálpebras. Sensação no queixo, sensação na garganta, sensação na parte de trás do pescoço, conscientes da coluna, das vértebras. Vamos descendo, sensação pelas costas, sensação da pressão da almofada ou do banco, as pernas, dar um bocadinho de amor às nossas pernas, que tanto fazem por nós, que tanto nos levam a sítios, que se sentam na almofada, cruzadas, às vezes estão tensas, às vezes doem, às vezes estão descontraídas.
sensação nos joelhos, canelas das pernas, barrigas das pernas, os tornozelos, os calcanhares, sensação no peito do pé, os dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés, planta dos pés. E vamos dos pés para as mãos, sensação na palma das mãos, sensação de calor, neutra, de energia. Qual é a sensação aí? Conscientes da sensação. Sensação na ponta dos dedos, nos nós dos dedos, as costas das mãos, os pulsos, nos antebraços até aos cotovelos, ponta dos cotovelos. Conseguimos ficar aí, do momento. Bem querer essa parte do corpo. Os nossos braços, os nossos ombros, descontrair. Ligação dos ombros ao pescoço, descendo pela parte da frente, pelo peito, sensação na caixa torácica, respiração, coração, sensação na barriga, no interior da barriga. Deixemos que a energia nos ligue à terra e se eleve pelo alto da cabeça, estabelecendo essa ligação e presentes neste corpo, verticalizado neste espaço à nossa volta, conscientes desse espaço. Espaço no quarto, na sala, conscientes desse espaço. Espaço na casa, à volta da casa, por cima da casa, conscientes desse espaço. Espaço mais ao largo, mais à volta, mais acima, conscientes desse espaço.
Ficamos agora com a nossa respiração, o ar que entra do espaço à nossa volta, o ar que sai de dentro de nós para fora. Conscientes da respiração. Podem escolher o vosso ponto, a respiração a entrar e a sair pelas narinas, o peito a encher-se e a esvaziar-se, ou a barriga a movimentar-se. Vamos ficar com a respiração por alguns minutos. Se a mente se distrair, trazemos-la de volta. Bem querer a respiração, bem querer na inspiração, bem querer na expiração.
É o vosso espaço, o vosso tempo, o vosso presente, aqui e agora. Sensação do corpo a respirar como um todo, respiração em todo o corpo. Este é um bocadinho que se dão a vocês próprios, este tempo, esta oportunidade, este silêncio, este reconhecimento interior. Com os vossos objetivos, as vossas aspirações, aquilo que vos eleva, vos transforma, vos sublima. A aspiração de ser feliz, a aspiração de compreender, a aspiração de se libertar, a aspiração de não sofrer, de ficar livre de todo e qualquer sofrimento. Mesmo que haja dor, sensações, situações, inerentes à vida humana, a aspiração de sublimar. Nos pontos que doem, libertar do apego, nos pontos que custam, compreender o sofrimento, nos pontos que não custam, não doem, cultivar a alegria, lembrarmos dessa felicidade e cultivar o não apego. Vamos terminando a nossa sessão de meditação, mexendo um pouco o corpo,
abrindo os olhos ou não. Este bem-querer que trazemos a cada momento da nossa vida e ao nosso corpo e aos nossos pensamentos e às nossas emoções, este receber de braços abertos ou de coração aberto é uma, é uma aceitação da vida tal como ela se encontra. Não é uma questão de nos apegarmos mais àquilo que entendemos como nós. Por isso é importante, sem medos, mas estar atento nos momentos bons em que tudo está bem, para não cultivar novos apegos. É importante, aqui a questão não é ter medo ou ter aversão ou ter que estar sempre em sobressalto, mas percebemos que quanto mais apegos existem, mais sofrimento existe. Portanto, se queremos mesmo estar nessa paz de não sofrer, nessa liberdade, temos de estar minimamente atentos e cultivar esse não apego, é muito importante. Muitas vezes falamos disto no budismo, né? Do apego, do não apego e do desapego. Aqui neste caso o não apego é não ganhar novos apegos, né? Já temos tantos normalmente, estar atentos para não criar novos porque o resultado já o conhecemos. Então é importante realmente ter isso em mente. A questão do apego, do desapego e do não apego. Não cultivar novos apegos. O, Nesta questão do bem-querer, nós falamos muitas vezes nas 4 Brahma-viharas, não é? Na compaixão, na alegria empática, na equanimidade. E é importante percebermos que, e no amor incondicional, claro, na meta, e é importante percebermos que quando cultivamos estas moradas divinas, como são conhecidas no budismo, portanto, ou emoções maduras, como um dos nossos professores se refere a elas, é interessante vê-las como emoções maduras e ao mesmo tempo moradas divinas, porque o divino é aqui e agora, não é num ponto abstrato ou surreal no futuro, é o aqui e agora, e é aqui que nós queremos viver esse divino, não é no além. E portanto isso é importante. E portanto são emoções maduras que transformam a nossa estadia nesse momento numa morada divina, digamos assim, que ainda é algo que não é, digamos, o culminar de um caminho, mas são emoções realmente adultas que nos põem em contacto com uma maneira de estar mais sorridente, com menos receios e mais elevada do que o normal, digamos assim, dos nossos pensamentos com medos, etc. Portanto, mas é importante perceber que ao cultivar estas emoções não é para nos sentirmos bem, apesar de ter esse efeito. Ou seja, não é para vir de um ponto de vista do ego, não temos compaixão por alguém só porque sentimos bem ou porque nos sentimos até melhor que a outra pessoa, porque temos até, a compaixão às vezes transforma-se em pena, não é? Temos pena do outro e parece que nós somos superiores ao outro, e na verdade a pessoa de quem temos pena se calhar é muito mais realizada ou feliz que nós, está a passar por um momento difícil. E portanto é importante percebermos que isto não é para vir de um ponto de vista da personalidade, de uma personalidade que é cheia de compaixão, ou cheia de equanimidade, ou cheia de alegria empática. A alegria empática é muito bonito também, não é? Quando nos conseguimos alegrar com a felicidade dos outros, é uma felicidade acrescida, digamos assim, uma felicidade para nós. E normalmente é um bom indicador. A questão do amor incondicional ou da aceitação total é realmente esta questão que temos estado a falar, deste bem-querer, deste aceitar cada momento que vem ao nosso encontro, não é? Nesta interação que o espaço vai traçando no tempo, aceitarmos e recebermos este novo momento que se nos apresenta sempre. Estamos com essa predisposição, não é estarmos a abarcar tudo como sendo positivo, não é isso, é aceitar para transformar e para transcender. A equanimidade também é muito interessante, não é? Esta questão de nos mantermos equânimes é um muito bom treino, a equanimidade. Ver algo que não gostamos
ou alguém a nos maltratar, e levarmos o nossa mente para esse ponto em que estamos presentes com aquilo que está a acontecer e não balançamos nem para a frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Estamos ali serenos, equanimidade. E nessa equanimidade conseguimos compreender o que vem do nosso interior, qual é a resposta imediata, qual é o impulso e qual é a resposta que vem depois com a sabedoria. Vem de pontos diferentes. E se nos conseguimos manter nessa estabilidade que é a equanimidade, conseguimos não agir em reação e sim agir de uma estabilidade maior, de um ponto mais de sabedoria. E é um processo em que nos treinamos. E podemos aproveitar às vezes situações que acontecem que não são tão pessoais, digamos assim, como alguém a falar mal com alguém que não conhecemos e estamos a observar a situação e vemos qual é a emoção que vem, que surge e como é que trabalhamos a equanimidade nesse ponto. Mas estamos sempre a treinar-nos, não é? Quando aproveitamos as situações dessa forma, quando aproveitamos a vida assim. Porque há sempre os momentos em que são coisas que nos parecem mais pessoais, que nos parecem mais íntimas, que têm mais a ver connosco, com os nossos familiares, por exemplo, ou connosco próprios. E então aí é mais difícil ter essa equanimidade. Às vezes mesmo até com os pensamentos que nós temos. Temos pensamentos dos quais não gostamos, rejeitamos. Vamos estar com atenção a esse ponto também, porque isso cria em si sofrimento. Julgamos-nos muito, normalmente. Se temos pensamentos que são que não são benfazejos, que não desejam bem ao outro. Vamos observar com destreza, com habilidade. Ok, este pensamento está presente, isto aconteceu porque houve aqui uma sequência de emoções e de pensamentos que se transformaram nisto. Vamos compreender como é que é isto, onde é que está a raiz disto. Isto vem de uma insatisfação, normalmente é assim, vem de uma insatisfação minha, com outro ponto que não tem nada a ver com a situação, mas que é um ponto mais profundo e, portanto, conseguimos fazer essa investigação com estas qualidades presentes, com o amor incondicional, com a alegria empática, com a compaixão e com a equanimidade. Outra coisa que me ocorreu dizer hoje, nós temos estas divisões, né? Normalmente, para quem está familiarizado, dos 5 khandhas, das 5 componentes que fazem a nossa personalidade, digamos assim, ou aquilo que entendemos como a nossa pessoa, não é? Esta grande distinção daquilo que é o eu e o não eu, portanto, é aquilo que o Buda disse que não é o nosso eu verdadeiro, mas que entendemos como o nosso eu na nossa vida do dia a dia. Portanto, esta pessoa que vai, que acorda, que levanta, que lava os dentes, que come, etc. Então, quando se fala destes 5 khandhas, destas 5 componentes, que é o corpo, a percepção, as sensações, os pensamentos, as formações mentais e a nossa cognição sensorial, isto é uma forma de compartimentalizar, digamos assim, uma realidade, para entendermos a partir dessa perspectiva. Nós sabemos que isto é um todo, não é? Mas é uma forma de podemos olhar para nós próprios ou para a nossa personalidade de uma forma mais objetiva. Então vemos onde é que está o apego ou a identificação com os pensamentos, ou com as emoções, ou com as percepções. São tudo componentes. O corpo, nós estamos a olhar para este corpo, nesta câmara, ou neste espelho, ou seja o que for, e vemos-lo a falar e a agir por uma iniciativa que vem de algum ponto, de nós de algum ponto, não é? De consciência. Então é fácil, obviamente, identificarmos com ele e agarrarmos a ele. E é difícil ser a sensação de perdê-lo, ou pode ser difícil a sensação de perdê-lo. As nossas percepções também é algo interessante. As emoções e os pensamentos, acho que compreendemos melhor que fazem parte da nossa personalidade. Mas a nossa personalidade também é aquilo que ela própria percepciona. A maneira como ela percepciona o mundo acaba por fazer parte deste ser, desta personalidade. A maneira como ela percepciona-se a si própria, a maneira como ela percepciona os próprios pensamentos e emoções, faz deles um certo ponto de vista, uma certa noção. E, portanto, não é que essa noção seja uma noção completamente real, tem os nossos filtros, mas identificamos com ela como sendo a nossa personalidade. E em conjunto disso, depois a cognição, que através dos sentidos faz ou consciência cognitiva, ou consciência sensorial, como quisermos pôr, que faz uma compreensão, digamos assim, mais imediata e linear daquilo que está a acontecer, e isso acaba por se transformar na nossa personalidade.
Portanto, é interessante observarmos isto deste ponto de vista de são componentes que se distinguem desta forma para os podermos estudar desta forma, para facilitar, digamos assim, este estudo. Não são coisas completamente separadas. Uma outra questão que me ocorreu é realmente esta questão que se falado no contexto da gênese dependente, não é? Que quando nós temos por algum motivo a consciência surge, normalmente é um motivo de algo onde existe ainda uma certa neblina e que não vê a realidade na sua totalidade e portanto ainda tem um desejo por este tipo de manifestação. Então essa consciência surge e quando essa consciência surge também uma questão de um corpo e de uma mente, ou de um corpo e daquilo que nomeia as componentes, o Namarupa. E esse corpo e essa mente tem sentidos, tem os 5 sentidos, os 6 sentidos, consideramos a mente. E esses 6 sentidos, ao fazerem contacto com o mundo, com as outras coisas, com aquilo que está à nossa volta, geram uma sensação. E normalmente essa sensação é uma sensação agradável, de algo que queremos, ou que gostamos, desagradável, de algo que não queremos ou que rejeitamos, ou neutra, de algo que nos é mais neutro. O que normalmente acontece depois disto é um desejo, é uma sede de ter aquilo ou de não ter aquilo. Quando é algo neutro, quando é desconhecido, às vezes a tendência é rejeitar, quando é algo conhecido, a tendência é querermos agregar àquilo. Mesmo que seja neutro, porque o neutro em si não é desagradável. Torna-se desagradável ou não depende da nossa percepção, de como o vemos. Mas realmente é importante compreendermos estes elos da gente dependente. Quando temos esta sensação de nos queremos agarrar a algo, o que acontece que em si já traz um anseio, não é? Já é uma ansiedade por querer ou não querer algo, portanto já provoca esse desconforto que a ansiedade tem em si. Mas o que vem a seguir é uma tendência para nos recriarmos em algo que tem aquilo ou que quer aquilo. Pode ser um pensamento. Nós podemos ter isto por um pensamento. Ou seja, os sentidos notam o pensamento, sentem o pensamento, percepcionam o pensamento e podemos rejeitar ou ter aversão por aquele pensamento. E ao rejeitarmos ou termos aversão por aquele pensamento, queremos nos tornar uma pessoa que não tem aquele pensamento. E portanto há aqui uma recriação de um ser não iluminado, digamos assim, simplesmente não tem, sem o pensamento que tinha antes. Ou pelo menos essa é o que nós queremos. Ou queremos muito uma coisa, pode ser uma emoção, queremos muito sentir amor, por exemplo. Queremos muito sentir amor. Não estamos a sentir e queremos sentir esse amor muito. Então é este recriarmos, não é? E este renascimento que acontece a cada momento, que a partir de uma maneira tem que ser bem-vindo como momento em si, mas tem que ser trabalhado para ir num caminho de iluminação e elevação e não num caminho cada vez mais envolvido nas questões do mundo e nas questões que nos mantêm presos. Esta é a sabedoria de momento a momento, não é? De cada momento. E portanto, nesta questão da gente dependente, realmente o que vem a seguir é esse renascimento, e portanto tudo o que renasce também tem que morrer, portanto depois esse renascer há de ter um crescer, um decair e uma morte. E quando nós temos consciência disto, que tudo na vida tem este processo, ficamos menos interessados, há um desinteresse natural. E isto não é mau, não é um desinteresse quando uma pessoa está deprimida, por exemplo, não é essa a questão. Há um desinteresse, não nos queremos agarrar a nada. Voltamos a nossa atenção para outras componentes da vida, para outras vertentes da vida. Mais da nossa relação com a vida do que para as componentes em si. Mais do que fazer, voltamos a nossa atenção mais para o que fazemos com a vida do que para a vida em si. Já não interessa tanto se é A, se é B, se é C, é o que é que nós fazemos com aquilo que está presente. Estejam à vontade para colocar algumas questões, se quiserem. Temos ainda algum tempo. É a altura para as questões. E estamos todos aqui neste momento a partilhar este propósito, não é?
cada um no seu sítio, mas é interessante esta ligação também que temos e que se manifesta destas formas, não é? Destas formas hoje em dia, do Zoom e das redes e da tecnologia, mas estamos a partilhar este momento e este propósito, que é mais importante ainda. E é bom nos lembrarmos disto também, porque cada um às vezes está um bocadinho isolado na sua casca, não é? Na sua concha. E então é bom termos esta noção que há, mesmo quando não estamos no Zoom, há mais seres no mundo que partilham o mesmo objetivo que nós neste momento, apesar de às vezes não termos essas notícias, digamos assim, temos muitas outras. Então temos às vezes que nos religar com algo que é invisível, que não está noticiado, só se manifesta às vezes esporadicamente através de uma ação no Zoom ou alguém que encontramos, etc. Então isso é importante. Hoje não há perguntas. Muito bem. Esteja à vontade de surgir alguma coisa. Já sabem, para quem não sabe, vamos ter esta visita da Agent Santa uma monja da nossa tradição. Foi uma das primeiras 4 monjas a ordenar-se nesta tradição. Eu acho que ele tem cerca de 40 vassas, não quero estar a mentir. E ele vem cá a Portugal, pelo menos é a segunda vez que vem. A última foi há muitos anos atrás, há uns 17 anos atrás, e vai dar um retiro na Serra da Arrábida e vem cá também ao Mosteiro de Semedo da Dama no próximo domingo, no dia 20. Exato, próximo domingo, dia 20. E vamos fazer uma sessão com ela à tarde aqui também, depois do retiro. Ela só vem 6 dias, mas vem muito trabalho. É retiro, sessão no dia seguinte. Portanto, esteja à vontade para vir. Nós depois anunciamos no site a hora. Em princípio, às 4h30 da tarde ou do domingo. Na sua ótima, como devemos proceder com pessoas negativas, que nunca estão satisfeitas. Afastar-se não parece a solução. É muito desgastante, não é? É muito desgastante. É muito desgastante porque tem uma influência. Ou seja, nós às vezes temos esta questão de que temos que aceitar tudo e etc, etc. Mas lá está, a compaixão e o amor incondicional não pode vir de um ponto de vista que ainda vê as coisas a partir da personalidade. E então, quando temos pessoas negativas e que estão sempre a queixar-se, não é? Como disse, nunca estão satisfeitas. É algo que puxa muito para baixo. Quando temos uma pessoa destas constantemente ou muitas vezes perto de nós, é algo que puxa muito para baixo e para a pessoa deve ser muito mau mesmo, muito pouco benéfico. E portanto, é ter consciência disso, que não é que temos que abraçar aquela negatividade ou que temos que ter compaixão. Não, o termos compaixão cultiva, sim senhor, e se for algo natural que sentimos naquele momento, ótimo. O podemos aceitar completamente aquele momento tal como ele é, ótimo, mas vamos tomar decisões inteligentes na nossa vida, vamos tomar decisões conscientes e sábias. Se temos que diminuir um pouco o contato com certas pessoas, vamos fazer isso, porque tem uma influência em nós. Se não podemos diminuir ou se achamos que não é para fazer, se pudermos, nós já sabemos que não dá para convencer as pessoas, não é? Não dá para alertar e convencer as pessoas de que o procedimento delas não está a ser benéfico nem para elas nem para os outros que estão à volta. E não podemos deixar deixas demasiadas, porque senão as pessoas viram-se contra nós. E portanto não é algo que se possa fazer. Mas muitas vezes o nem sequer contrapor é a melhor deixa. Ou conseguimos naquele momento sentir toda a nossa reação na pele, ou seja onde for que a sentimos, e tentarmos estar presentes com essa sensação da forma mais completa possível, é uma forma de não nos envolvermos na negatividade do outro e de estarmos presentes no nosso corpo
com a nossa experiência. Este é um exemplo, há muitos exemplos do que se pode fazer e cada um também percebe na sua perspicácia e sensibilidade como se posicionar. Mas às vezes tem que se diminuir o tempo de companhia. É um facto. E às vezes pode-se, depende das situações, obviamente, mas às vezes pode-se preparar, digamos assim, a situação, o terreno para a situação, quando é alguém que vemos esporadicamente, ou quando é alguém, depende de ser um familiar, depende de ser alguém do trabalho, etc. Não é? Mas muitas vezes, quando é uma pessoa mais próxima, podemos preparar a situação e tentar ter uma conversa, mas tem que ser uma conversa mesmo profunda e com alguma seriedade e nem sem expectativas, porque não quer dizer que vai mudar tudo ou que vai mudar coisa alguma, mas pelo menos para a outra pessoa ficar com alguma noção do impacto. E não é estar a julgar, nem apontar o dedo, nem não podemos estar a dizer isto no ponto de vista outra pessoa é má, nós somos bons e estamos a ser impactados por ela. Não é isso. Mas é relatar o que é que nós compreendemos acerca das dinâmicas do que se passa naquele momento. Não é? Quando há uma pessoa negativa e está sempre a queixar-se, está a puxar a energia mais para baixo, ainda, etc. E se conseguimos ter esta conversa, ótimo. Se não, vamos ter que realmente nos proteger. Não é? Não há mal nenhum em nos protegermos, não há mal nenhum no momento em que há muita negatividade, nós termos uma atitude interior em que nos protegemos como se fosse uma cápsula. E antes, porque muitas vezes não queremos fazer isso, e o que acontece, que é pior ainda, é que caímos na aversão. E quando caímos na aversão, aí já estamos mesmo, já é o nosso karma, digamos assim. Já é o nosso karma a tentar rejeitar algo e a tentar e a criar pensamentos negativos em relação a algo. Portanto, não vale a pena pensarmos que conseguimos tudo e que temos que estar bem com tudo, etc. Às vezes temos que nos proteger. E não há mal nenhum nisso. Não estamos aqui para ser super homens e super mulheres. O objetivo é libertar-nos deste tipo de manifestação. Deste tipo de. Sem aversão, mas é compreendermos, ok, isto vai ter sempre estes parâmetros e, portanto, às vezes pode ser mais agradável, outras vezes mais desagradável, mas não é. Tem condicionantes em si que não nos deixam experienciar-nos em termos de consciência de uma forma mais plena. E se queremos realmente essa liberdade que não tem em si sofrimento, não é? Mesmo não temos que desencarnar, não é isso. Mas podemos estar neste mundo de uma forma muito diferente e contribuir para o mundo de uma forma muito diferente, em planos invisíveis até. Não quer dizer que seja uma manifestação exteriorizada muito abrangente. Pode ser uma manifestação interiorizada que é muito abrangente e não temos noção disso. Sim, é bom sentir vontade de não julgar. É mesmo bom sentir vontade de não julgar. Porque às vezes nem nos damos conta disso, né? Está a acontecer, ou acontece constantemente, etc. E não ter vontade de não julgar já é uma aspiração que já nos leva nessa direção. Porque começamos a perceber que quando julgamos, sofremos. Custa um bocadinho. Custa-nos um bocadinho. Não estamos felizes, não estamos independentes. Não é esta questão de estar. Quando julgamos é porque ainda parece que temos dependentes do que é que o outro pensa, ou do que é que nós pensamos, ou do que é que de alguma situação. Quanto mais independentes estamos em relação ao, ao que nós pomos qual é a palavra? Aos resultados, às expectativas que temos em relação às outras pessoas, quanto mais independentes estamos em relação a isso, menos julgamos. Porque mais percebemos, pronto, é o processo de cada um, é o ponto de cada um, até podemos estar a ver de um ponto errado, de qualquer forma, portanto até temos mais esse espaço, essa margem de espaço de dúvida, não é? E até deixamos mais as coisas ser como elas são, porque percebemos que não estamos dependentes delas, na verdade. Estamos mais independentes. E é claro que quanto mais nos aceitamos a nós próprios, menos julgamos os outros também, obviamente. Eu gosto da vida que tenho, por vezes acontecem algo que me perturbam. Algumas vou resolvendo e outras com o tempo compreendo, mas durante o processo fico obsessivo, de mal e vivo. Por vezes nem consigo meditar. Obrigado.
É dar espaço, não é? Uma coisa que não podemos exigir da vida é compreender, é que não podemos exigir que compreendamos logo, de imediato. É importante compreender, né, que, faz parte das 4 nobres verdades, né, a maneira de nos relacionarmos com o sofrimento, com algo que nos perturba, é compreender e, portanto, é claro que esse é o caminho, não é? É compreender para depois largar a origem daquilo que nos faz sofrer, e não é largar a origem exterior, é largar a origem cá dentro, o apego, seja o que for, daquilo que nos faz sofrer. Mas realmente temos que conhecer a nossa mente e perceber se ela se torna muito obsessiva. Às vezes tem a ver com a questão de sermos perfeccionistas, ou de sermos muito, de haver uma responsabilidade acrescida, como eu costumo dizer, na nossa vida em relação a tudo em geral. Podemos ficar muito obsessivos com isso. Então é uma oportunidade, digamos assim, de dar um bocadinho de espaço, perceber, ok, há este sofrimento, há esta obsessão em querer resolver esta questão, e como é que consigo dar um passo atrás para ganhar perspectiva e não estar nessa situação. Normalmente os problemas não se resolvem dentro do estado mental do problema, temos que sair um pouco. Portanto, esta questão da obsessividade às vezes até faz com que levemos mais tempo. A contradição é essa mesmo. E, portanto, tentar dar um bocadinho essa leveza da vida, esse passo atrás, em que dá um bocadinho de espaço àquilo que está a acontecer e deixa-se a poeira assentar. Somente se dorme mal, pronto, tem dar um bocadinho desse espaço. E claro, já sabem que a higiene mental e espiritual antes de dormir é muito importante também. Portanto, se conseguir ter um momento não para estar a pensar sobre o assunto, mas para estar a observar aquilo que é neutro, esta prática de observar a respiração e observar outros componentes que é neutros, e observarmos o ar e o espaço à nossa volta, ou estamos conscientes deles, acaba por dar esta dimensão à mente, em que tudo se enquadra, em que tudo está presente, mas em que nos apercebemos que há muita coisa que não nos está a perturbar e que também está presente. É esta questão também dos nossos átomos, do nosso corpo, né? Que aparentemente há muito mais espaço vazio do que espaço preenchido. Quem fala tem mais de 90% de espaço vazio do que espaço preenchido. Nós perturbamos-nos muito com o espaço preenchido, mas nunca nos apercebemos do espaço vazio. E aparentemente ele está lá, mais do que a gente pensa. É natural, portanto, isto é a questão porém, sinto que às vezes em alturas que não medito tão frequentemente, sinto diminuir esse bem-querer. É natural, e é interessante nós vermos, portanto, realmente o impacto que tem, não é? Meditar mais, ou meditar quando se pode, não é? Quando se pode, quando conseguimos manter uma prática mais constante, realmente estas qualidades, estas características são naturalmente mais presentes, mais desenvolvidas, mais cultivadas. E portanto é interessante perceber o resultado, não é? De nos interiorizarmos um pouco mais, porque é tão fácil nós perdermos naquilo que é exterior, não é? Nas informações, nos processos. E portanto esta questão da meditação dá, dá-nos um espaço e põe-nos em contato com o desconhecido, com aquilo que ainda não tínhamos notado. Não é que só notar algo novo que saibamos e que reparemos em cada meditação, mas mesmo inconscientemente põe-nos em contacto com esse espaço. Tem que haver uma constância nesta prática, não é? Para cultivarmos isso ao longo da nossa vida. Não pode ser só um bocadinho de vez em quando. Também pode, mas há um resultado diferente quando se faz mais continuamente. Esse espaço que a meditação nos traz, essa clareza, essa consciência, essa dimensão, ela não é algo que não existe nos outros momentos. Existe, mas nós não experienciamos, não contactamos, não vivenciamos. E portanto é importante nós percebermos que não estamos, quando meditamos, não estamos a criar uma realidade alternativa. É uma realidade.
podemos vivenciar ou experienciar aquilo que nos rodeia de uma forma diferente. E, portanto, quando meditamos, estamos a trazer ao mundo, se quisermos pôr assim, essa realidade. Não é uma realidade alternativa, é uma realidade que se cultiva porque está. É como se estivesse no background da existência. Ela está lá e nós podemos manifestá-lo mais ou menos, consoante este empenho, esta energia que se coloca. Não é só o empenho, mas também o posicionamento da nossa mente e do nosso coração no dia a dia. Portanto, não é para nos estarmos a fustigarmos se só meditamos de vez em quando, não é isso. Mas as coisas têm realmente um impacto diferente. E podemos também, com a nossa postura mental, emocional, ter essa consciência presente e mais manifestada. Vamos só então fazer o nosso minutinho de silêncio. Muito obrigado a todos. Gosto destes bocadinhos. Vamos então só um minutinho de silêncio sem expectativas. Só aqui também de passagem para o que vem a seguir, não é? Para os nossos envolvimentos a seguir este trabalho. Cada um no seu ambiente. Estejam à vontade para durante a semana voltarem a este espaço interior que se contacta mais de uma forma mais presente nestes momentos. Vamos então silenciar um pouquinho.